Torcedor botafoguense, muito boa noite, são 18 horas e 50 minutos no ar, bastidores da arquibancada vivendo a expectativa para o maior amor do mundo, Botafogo de Futebol Regatas, entra em campo pela Copa do Brasil, jogo que vale 4,3 milhões de reais pelas quartas de final da competição, Fogão que realmente tenta quebrar um tabu e chegar às quartas da Copa do Brasil após 6 anos. Essa é a expectativa, estamos vivendo. Vamos falar daqui a pouco do nosso adversário, o provável Botafogo. Chegue cedo, torcedor do Botafogo, casa cheia no Newton Santos. É com imenso prazer que estou aqui com você nesse pré-jogo aqui nos bastidores da arquibancada, aquele esquenta campeão. Vamos falar aqui o que a gente espera da partida, né? Um comentário, né? Na qual a gente vai buscar aqui os pontos fortes do Botafogo, os pontos fortes do adversário, que deve ser neutralizado, mas o mais importante é falar da nossa maior paixão, não é verdade? Vamos lá. O Botafogo, antes de falar do Botafogo, vamos falar do nosso rival, o Atlético Paranaense, que terá novidade aí no comando de ataque, isso mesmo. O Coelho, né, deve ser o substituto do Pablo, né, que está fora da partida aí com dores musculares. No meio-campo, como já era esperado aí, o Hugo Moura volta ao time e vai substituir o Fernandinho, que é um desfalque importante aí, que sofreu uma lesão na coxa e está fora de ação para a partida, né? O lateral esquerdo, Fernando, que sofreu uma pancada aí na coxa na derrota para o Grêmio no final de semana, também não será problema para o jogo. Dessa forma, o provável Atlético Paranaense deve ir a campo com Bento no gol, Madison, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando, Hugo Moura, Eric e Christian, Canóbio, Vitor Roque e Coelho. A bola rola aí às 21h30 no Estádio Olímpico Newton Santos. E vamos para dentro deles. Pet, qual é a tua avaliação sobre o Atlético Paranaense? Eu acho que o Atlético é um time que vai jogar pelo resultado. Botafogo, na minha visão, botou fora no segundo tempo. Já era para o Botafogo vir para o Rio, para o Newton Santos, com uma condição, né? Fez 2-0, meu irmão. Fecha a casinha, fura a bola, acabou o jogo, né? O Botafogo realmente, na minha concepção, o Luiz Castro foi muito mal no segundo tempo. Poderia ter fechado o time, poderia ter colocado, né, mais um homem de contenção, fez trocas que deixaram o time no segundo tempo muito, assim, como poderia dizer, aberto para o Atlético Paranaense, literalmente. O time era previsível que o Atlético tinha que ir para dentro do Botafogo. Então o que o Botafogo tinha que fazer? Se fechar. Não, o Botafogo, né, foi apático no segundo tempo, foi penalizado com a derrota, mas tem total, né, condição de reverter. A questão toda é que o Atlético joga de uma forma mais confortável, não é verdade? E os principais jogadores do Atlético estão, na minha opinião, no comando de ataque. O Canóbio, que é perigoso, principalmente o Vitor Roque, e o Coelho não é mau jogador, é um bom jogador, e o Botafogo tem que estar atento, principalmente no Di Plácido, porque o Di Plácido no primeiro tempo e no segundo tempo, no primeiro jogo, foi uma avenida, né? E a gente se preocupa em relação a isso, mas vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser o desenrolar da partida. O Botafogo, tudo leva a crer, não saiu a escalação oficial, mas pelo que a gente constatou, Luiz Lucas no gol, Di Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique ou Vitor Sá, essa é a dúvida, e Tiquinho Soares. Perfeito? Esse aí deve ser o provável Botafogo para a partida de hoje. Estamos vivendo a expectativa de uma grande vitória do Botafogo, na torcida pelo Fogão.
E vamos trazer também outras atualizações aqui para você, torcedor do Botafogo, nesse pré-jogo aqui nos bastidores da arquibancada. Casa cheia no Newton Santos. E o que é interessante, que vale ressaltar, hoje saiu uma matéria bem relevante. Coluna debate quantos SAFs pagarão pelos clubes e lembra. Textor concordou em transferir até 900 milhões para pagar dívidas do Botafogo. O jornalista especializado em finanças do esporte, o Rodrigo Capello, publicou em sua coluna no Jornal Globo um interessante debate sobre as SAFs. O que a SAF, verdadeiramente pagou para adquirir Botafogo, Cruzeiro e Vasco. E ele tomou ciência do balanço dos clubes. Na época das negociações, em dezembro de 2021, a notícia é que John Textor compraria 90% das ações da SAF do Botafogo por 400 milhões. Porém, com a promessa de pagar as dívidas do clube associativo, esses valores com certeza são bem maiores, aponta Capello. O próprio Capello, que na época eu fiz um vídeo aqui, que não acreditava que um investidor do estrangeiro fosse investir num clube como o Botafogo. E depois não veio se retratar perante a isso. Mas, mediante aos fatos, é igual o Pet aqui. Pet deu a notícia aqui do Matias Rojas, e eu já vi que algumas pessoas vieram aqui no comentário, até deixei aqui a resposta. E aí, Pet, você cravou, como eu disse. Eu cravei sim. E continuo afirmando que é a melhor proposta é do Botafogo. Agora, se o atleta vai fechar ou não, é um outro departamento. Só que eu fiz a minha parte. E se a coisa não acontecer, eu não assino por ele, eu não sou empresário. Pelo contrário, eu também posso trazer uma notícia e ela não se confirmar. Mas eu, pelo menos, eu tenho a atitude de chegar aqui e dar o papo. Eu não me escondo, não. Eu estou aqui. Por quê? Estou sempre defendendo os interesses da instituição. Quero o melhor para o Botafogo. Se ele vier, bem. Se não vier, o que eu trouxe, a notícia que eu trouxe, ela condiz com a veracidade dos fatos. Isso, eu coloco a cabeça no travesseiro e fico em paz comigo mesmo. O que o Capello disse? No Botafogo SAF, John Textor concordou com a transferência de até 900 milhões para pagamento de dívidas do Botafogo de Futebol Regatas, corrigido anualmente pela Selic. O que acontece? É por isso que ele está reavaliando, ou melhor, chamou os credores para fazer um novo acordo. Por quê? A taxa Selic disparou, então se tornou inviável o acordo com os credores. Então, John Textor realmente, o que ele falou até o momento, ele cumpriu. Isso aí é inegável. O Botafogo não foi comprado apenas por 400 milhões, ele assumiu mais de 1 bi de dívida. Então o que acontece? Desde o início, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Botafogo não foi paraquedista na SAF. Vasco e Cruzeiro foram. Botafogo não. Porque o Botafogo, em meio a um regime falimentar, ele conseguiu virar a chave com antecedência e se preparar para a chegada da SAF, diferente de Vasco e Cruzeiro. Então o que acontece? O Botafogo viverá sim e já está vivendo uma nova história em sua vida. Deixa aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, acabando a partida, estarei de volta com o que aconteceu de melhor, com a certeza da classificação do Botafogo na Copa do Brasil, aqui nos bastidores da arquibancada.